boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta tarde. Um bate-papo super gostoso e importante, como sempre, estamos, às quartas-feiras falamos de saúde. Hoje eu estou recebendo no estúdio da Vibe Mundial, doutora Gabriela Iervolino. Muito bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Espero trazer muita informação com conteúdo legal. E vamos, com certeza. A doutora Gabriela, ela é médica, endocrinologista, formada pela Unifesp e pela Faculdade de Medicina do ABC. Pelas duas? Na verdade eu fiz clínica, residência de clínica na Unifesp e depois eu fiz endócrino no ABC. Entendi. É titulada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. É do que nós vamos falar hoje, de um assunto importante que tem tudo a ver com endocrinologia, que é o cortisol. Que tema legal, né? Quando a gente fala do cortisol, muita gente nem entende, sabe que existe, porque ouve os comentários, mas a gente fica na dúvida, O que é o cortisol? E como que ele age no meu organismo? Cortisol é um hormônio, produzido por uma glândula que tem no nosso corpo, que fica em cima do rim. Ele é uma substância extremamente importante para o corpo. Então, você imagina, pessoas que têm pouco cortisol, elas têm queda de pressão, elas têm glicemia baixa. Então, ele serve inclusive para a imunidade, Não só para controlar a glicemia, a pressão, a imunidade. Então, o que acontece? Quando você tem alterações no cortisol, você pode ter alterações em todo o seu organismo. Então, se você ouvir falar de cortisol, hoje em dia está muito na moda, estou estressada, meu cortisol está aumentado, e realmente isso acontece de verdade. Então, eu estou aqui para ensinar um pouco para vocês também como controlar isso no dia a dia. Quando eu falo do cortisol, eu tenho que pensar em uma taxa adequada, em que nível? Olha, na verdade, isso daí eu acho melhor você deixar com o médico que interpretar o seu exame. Por quê? Boa. Porque a gente olha e a gente tem que interpretar várias taxas. E mesmo porque o hormônio é um exame que uma vez alterado, você não acredita nele. Você tem que ressolicitar. Porque às vezes você coletou na hora errada, o cortisol ele tem que ser coletado 8 horas da manhã, por exemplo. Por quê? Porque o cortisol ele tem um pico na manhã e um pico no final da tarde. Ele não é um hormônio que ele é estável todo o tempo. Então você tem que saber o horário que coleta. E se você coletou a 1 da tarde, por exemplo, o médico tem que saber interpretar o exame sendo coletado a 1 da tarde. Então eu não vou falar nenhum valor de referência, porque pode mais confundir do que ajudar. Mas o melhor horário então é pela manhã? 8 horas da manhã. 8 da manhã tem a ver com o horário que eu acordo, não? Sim, por quê? Porque o cortisol, imagina, quando você toma prednisona, que é um remédio, igual o cortisol, você não se sente mais disposta, estimulada? Então, o corpo, ele é muito inteligente. Ele faz um pico de cortisol de manhã, que é para você acordar. Que é para você se sentir mais disposto e iniciar seu dia com mais disposição. Posso dizer que uma das funções do cortisol é me levar para a vida mesmo? Exatamente. Acorda, você tem muita coisa para fazer hoje. Exatamente. E quando ele está com uma deficiência, aí que entra o estresse, ou então pode entrar outras doenças também? Isso. Quando ele está com deficiência, não tem a ver com estresse. É quando ele está em excesso. Quando ele está com deficiência, tem a ver com doenças também. Então, por exemplo, assim, uma doença que pode causar deficiência é a tuberculose. A tuberculose pode ir lá na glândula e destruir ela. E você fica totalmente com deficiência. Agora, tem o excesso, que pode ser também causado pelo coisas do dia a dia, tipo estresse, E tem as doenças, que realmente o seu próprio corpo produz uma grande quantidade de cortisol. De acordo com outras questões de saúde que a pessoa tenha. Exatamente. Outra coisa que eu vou te dizer, antes de dormir, o cortisol tem que estar bem baixinho, para você ficar mais tranquilinha para dormir. Então, olha como o corpo é extremamente inteligente. Então, o ideal é que de manhã, ele esteja num nível bacana. Se acorda disposta, tal, já é um indício, um indicador de que ele tá pelo menos funcionando bem. Exato. Quando eu falo em funcionar bem, em que região do corpo ele
Tá louco, né? Que glândula que é? Como que funciona isso? Ele tá, que nem a tireoide, a gente sabe que está relacionado a essa região aqui da garganta. E o cortisol, quando eu penso nele, que parte do corpo eu tenho que pensar? Meio da barriga. Meio da barriga? Em cima do frente, rim. Assim? Do lado. Aqui do lado. E tem uma de cada lado. Tem uma de cada lado, em cima do rim. E elas funcionam igualmente? Igualmente. O que acontece? Tem algumas pessoas até que às vezes perdem uma glândula e a outra consegue trabalhar em dobro para suprimir a deficiência. Tá, quando eu falo do estresse, no caso, a pessoa ela já está num nível de estresse, ela está fazendo o tratamento é com o endócrino. Isso, exatamente. O melhor caminho é pelo endócrino. Para que a gente entre num relaxamento, para que a gente entre num processo até de descanso, para que essa taxa fique adequada, para que eu possa dormir bem. Então tem a ver com sono. Tem super a ver com sono, porque se ele tá alto, você não vai dormir bem. As pessoas noturnas, elas têm troca tem variação, de horário? Tem. Tanto que quando o paciente ele é trabalhador noturno, eu tenho que falar para ele coletar num horário diferente. Ah, entendi. Porque o ciclo dele mudou. Ou seja, o médico ele tem que ficar atento muito ao dia a dia, ao estilo de vida do paciente. Exatamente. Por isso que são várias perguntas. Exato. A pessoa pode coletar 1h da tarde e tá tudo bem. Exato. Se ela for um trabalhador noturno, por exemplo, e para ele 1h da tarde é a hora que ele acorda, então esse é o horário que é o que tem que coletar o cortisol. Perfeito. Quais as complicações que o cortisol causa no nosso organismo quando ele está com a taxa muito alta? Olha, o cortisol ele faz destruição de massa muscular. Então, ele quebra a massa muscular e ele aumenta depósito de gordura. Então, ele faz acumular gordura onde? Mais na região do abdômen, tá? Mas é muito próximo da onde ele é produzido. Exatamente. Aí, ele também acumula um pouco de gordura numa região atrás do pescoço, que a gente chama de giba. Que quando a gente engorda, ele fica mais altinho. Fica mais altinho. Às vezes a pessoa fica com o rosto mais redondo, que a gente chama de faces de lua cheia. Ela pode ter estrias roxas, grossas. No rosto? Mais no abdômen, tá? Essas estrias. E aí, então, eu tô falando de efeitos colaterais físicos, né? Agora, vamos falar de efeitos colaterais comportamentais. Então, você tem uma fome absurda com excesso de cortisol, e inclusive o seu paladar muda. Você fica querendo comer coisas mais gordurosas e mais calóricas. É mesmo? Então, num processo de emagrecimento, ele atrapalha muito. Vou te falar uma curiosidade. Você fica uma noite mal dormida. Então, você não vai ter o cortisol baixo. Você vai manter ele alto. De manhã, veja se você não tá com uma fome louca, com uma vontade louca de comer umas coisas que normalmente você não fica. Então, para você ver como é incrível, isso aí é comprovado com coleta de hormônio. Isso acontece, não é brincadeira, assim. Não é uma sensação. E ele trabalha em conjunto com outros hormônios, outros processos do organismo? Hormônios são sempre interligados. Hormônios da tireoide, hormônios do GH, que é de crescimento. Então, assim, nunca pode dizer que uma coisa trabalha sozinha, né? Então, por exemplo, assim, a gente está muito ligado o cortisol com a insulina, porque, por exemplo, se o cortisol aumenta a glicemia, a insulina tem que aumentar para ver se a pessoa não fica com diabetes. Então, é tudo muito interligado. E se está interligado, a gente pode dizer que ele também está relacionado a várias doenças que acontecem com a gente, relacionadas ao metabolismo. Sim, ele está sempre relacionado a doenças e a não doenças, né? A única diferença é o valor dele, o quão alto ele vai estar, né? Mas, sim, ele está muito relacionado a várias doenças que a gente chama de síndrome, que quando tem mais ou 3 alterações, é chamado de síndrome. É uma síndrome, você até colocou aqui para mim, o que é síndrome de Cushing? Síndrome de Cushing é quando você tem o excesso da produção pelo seu próprio corpo. Seu próprio corpo, ele produz cortisol sozinho. Ele decide que ele quer produzir. Então, a célula se torna independente. Então, pode ser tanto por um nódulo nessa glândula que fica dentro da barriga, também por um nódulo que fica numa glândula dentro do cérebro.
E aí, na investigação, o endócrino ele vai diferenciar se o problema é dentro da barriga ou no cérebro, porque tem gente que tem que operar o cérebro para tirar. Verdade. Uma glândula dentro do cérebro. E causam várias complicações, né? Muitas complicações. E outra coisa, pode dar inclusive osteoporose, você quebrar o osso. Pessoal, vocês têm feito o exame de cortisol? Você que está nos ouvindo? Porque é importante, porque eu acho que não é toda especialidade que pede esse exame. Exato. E se a pessoa... A gente sabe, né, que muitas pessoas procuram o endócrino apenas para o processo de emagrecimento. Exatamente. Mas quando a gente fala da endocrinologia, a gente está falando de tudo que está relacionado a hormônios e acompanhantes, né? Posso te falar uma curiosidade que eu gostaria que ficassem muito atentos no momento? Covid. Normalmente os médicos prescrevem uma coisa que chama prednisona. O prednisona é a mesma coisa que o cortisol, só que tomado pela boca. Tá. Então, e esse é um remédio que ele compra sem receita. Tem que tomar extremamente cuidado. Por quê? Porque você pode fazer uma síndrome de Cushing só tomando esse remédio, né? Então, você inibe a produção do cortisol no seu corpo, só que causa um excesso por um efeito prolongado, então um uso prolongado desse remédio. Então, tem muita gente que fala, eu tô com alergia, vou ficar tomando corticoide. Realmente, melhora muito a alergia, mas depois você começa a ter esses mesmos sintomas que eu tô te falando quando é uma doença. E é um corticoide. E é um corticoide. E normalmente a gente ouve falar em corticoide por causa de alergias graves. Isso. E não agora é? no Covid tá muito comum. Por causa Por conta, da respiração. Exatamente. Então prescrevem muito. E as pessoas que gostam de ir na farmácia e se automedicar, já passou o Exatamente. período, continuam indo e comprando aquele medicamento, de repente até achando que está fazendo uma prevenção. Isso mesmo. Tá? E aí depois aparece no consultório, tô tomando esse remédio há 2 a 3 anos, na hora que você vai tirar, a pessoa não consegue ficar sem, começa a passar mal, tem que retirar devagarzinho, tem todos esses efeitos de ganho de peso, aumento de fome, então é extremamente grave. Tá, o corticoide ele age diretamente para a produção do cortisol. Na verdade, ele substitui, ele é a mesma coisa. Quando você toma um remédio de corticoide, o seu corpo fala assim: como ele já está me dando, eu não vou produzir mais. Então, você inibe a produção de corticoide no seu corpo, só que a quantidade que você toma não é a quantidade ideal, é uma quantidade em excesso. É aí que está o risco. E aí é como se o seu corpo estivesse produzindo em excesso, por isso que são os mesmos sintomas. E muita gente reclama também que por causa de alergias ou outros problemas, só consegue se tratar com corticoide. Isso! E depois reclama que está engordando por causa do uso do corticoide. E aí, como é que você corre para poder auxiliar? Então, o trabalho de um alergista tem que ser junto com o do endócrino. Com certeza. Então, assim, eu tive uma paciente que ela tem rinite e ela só melhorava com corticoide. E ela veio para mim, não, porque eu tô com muita fome, comendo muito. Aí eu detectei esse problema nela e aí entrei em contato com o otorrino para ver se a gente consegue fazer uma dessensibilização para ela e injeção para ela parar de ficar tomando corticoide. Então funcionou. Funcionou. Então você tem que fazer esse trabalho em conjunto e prestar atenção que o corticoide é uma péssima opção. Tem outras antes, né? Isso, tem Ela outras é o antes. último caminho. Exato. E tem o tempo adequado também. Ele pode até ser o primeiro caminho, mas vai tomar ali por 5 dias, né? E não vai continuar tomando por conta própria. Tá, esse é um caso sério que a gente já vem falando aqui na rádio sempre, né? Toda quarta-feira estamos falando aqui de saúde e esse tema acaba surgindo constantemente. A automedicação, principalmente em época de pandemia. Não é? Parece porque não quer ir no pronto-socorro para não pegar nada. Exato, né? E como que se dá o tratamento? É realmente por meio de medicamentos prescritos ou o nosso estilo de vida, uma orientação para que aquela pessoa siga a regra, fique ou, né, menos estressada, se for o caso do estresse, se for um caso, de outras doenças, como que é? Quando que o medicamento entra ou não? Você está falando do uso do corticoide? Sim. Então, você pode usar o corticoide por 5, 10 dias, ali no máximo, e depois você não precisa fazer desmame para suspender.
porque isso não bloqueia a produção sua do seu corpo de corticoide, tá? 10 dias seria o limite para eu cortar. A gente fala como 14 no máximo, mas eu quero que as pessoas entendam 10 para ficar longe do risco. Tá. Então, no máximo aí, 10 dias de uso, você não precisa de desmame. Depois, quando você usa mais tempo, você precisa diminuindo a dose aos poucos, para fazer o seu corpo lembrar como produz também. Porque conforme você vai baixando, o seu corpo ele vai produzindo, aí você não sente a falta, tá? Então, essa é a forma de quando você tá em abuso, tá? E, por favor, não faça esse desmame sozinho, tá? Tem que ser acompanhado com um médico, porque é um desmame mais específico. Aí, quando a gente fala de um excesso de cortisol, mas não aquele exagerado, então, assim, por conta do estresse do dia a dia... Então, como eu até falei no texto que eu escrevi, é extremamente importante a gente ter medidas para que o nosso corpo relaxe, tá? Então, como eu falei, tem a medida da respiração, né? Em 3 tempos. Então, você inspira em 4, segura a respiração em 7 e expira em 8 e faz isso 7 vezes. Isso já vai fazer seu nível de cortisol diminuir. Ou você fazer alguma coisa que te relaxe. Então, ouvir uma música legal. Uma coisa que eu gosto de falar para os pacientes é a aromoterapia. Então, você volta no ambiente um cheirinho. Quando o seu cérebro sente aquele cheirinho, ele já sabe que é hora de relaxar. Então, tem que procurar essas válvulas de escape, sem contar a clássica atividade física, que também diminui o cortisol, né? Então, essas são as fórmulas aí para quem tem aquele cortisol do estresse. Agora, para quem tem o cortisol de doença, o tratamento, na grande maioria das vezes, é cirúrgico. Cirúrgico? Você tem que tirar aquele nódulo que está na sua adrenal, né? Na sua glândula, ou que está na sua hipófise no cérebro. Ah, foi quando você falou da cirurgia da cabeça. Isso. Tá, entendi. Ou seja, gente, o estilo de vida tem tudo a ver com o cortisol. E a gente vê muita gente falando que ou pegou mais coisa para fazer do que é capaz, ou acaba se dedicando muito as coisas da casa e da família e do trabalho e não tem um lazer. O quanto é importante a gente tirar momentos para nós, né? E contar com a colaboração de quem convive com você. Eu acho que o diálogo é a melhor forma também, né? Você combina com quem mora com você. Um exemplo, fala, olha, agora é o seu momento de relaxamento, agora é o meu, vamos revezar. Porque isso é uma coisa que é a sanidade mental. O psicológico está muito envolvido também com os hormônios, né? Então, se você fica estressado, por exemplo, você tem picos de hormônios. É automático. Então, você também precisa saber diminuir essas taxas. Então, a conversa. Então, isso também é uma coisa de se amar, se cuidar. É extremamente importante. Eu acho que a maior parte da consulta que eu faço com meus pacientes é a parte psicológica. Porque está muito envolvido. Eu falo assim, você está olhando para você está se amando, você está se cuidando, porque isso é um autocuidado. Total. E o hormônio é só a resposta ao que você faz com você. E a gente está falando do cortisol, mas a gente sabe que o nosso corpo é uma máquina. Ele é uma engrenagem e ele funciona perfeitamente se a gente também está abastecendo ele de uma forma adequada e legal. Agora, você como endócrina, no processo de emagrecimento, quando você verifica que o cortisol tem uma parcela de responsabilidade também nesse engordar ou emagrecer, como que você pode orientar as pessoas que estão nos ouvindo agora, né? E que podem ir a uma consulta para poder entender como que ela tem que se olhar exatamente para dar um prosseguimento a um tratamento. Porque comer saudável, todo mundo já sabe de cor e salteado, né? Mas eu costumo ter um método não restritivo. Então, é assim, você quer perder peso? Ótimo, mas vamos fazer com que seja prazeroso o caminho? Porque, às vezes, as pessoas ficam numa restrição para chegar onde querem, mas elas ficam antissociáveis, porque a gente sabe que comida tem a ver com confraternização, né? Então, fala assim, vamos ter o bom senso, você quer perder peso, mas vamos tirar algumas coisas, mas não tudo, vamos saber lidar. Por exemplo, vai numa festa, não vai comer 10 brigadeiros, pode comer 2, pode comer 3, né? Então, eu converso sobre isso, né? Então, não ter restrição, por quê? Quando você tá noiado para perder peso ou preocupado, você tem uma grande dificuldade de perder peso, né? Por quê? Por causa da preocupação. Tá com aquilo na cabeça constantemente. Tá com aquilo na cabeça. Então, eu uso essa estratégia
estratégia não restritiva, porque daí os pacientes eles ficam gostando mais do processo. E outra coisa, a questão da atividade física, eu adapto muito ao que ele gosta, porque eles falam, ai não, já sei que eu tenho que fazer academia. Eu falo, não, pera lá, não é que tem que fazer academia, você tem que fazer algum exercício que você ame, que você goste, que você sinta prazer. E aí, nesse momento, quando ele tá se amando, se cuidando e também fazendo exercício, o cortisol abaixa. Entendeu? Então, eu converso com ele na consulta, né, com ele, com ela, entendo qual que é realmente o melhor caminho. Então, não existe uma receita de bolo. Tem gente que gosta de luta, tem gente que gosta de andar de bicicleta. Não precisa ser o igual para todo mundo. E aí, a consequência é a melhora do peso, a melhora da felicidade, do sono, da qualidade de vida. Isso realmente dá muito certo, né? Eu acho que os pacientes, eles têm gostado muito dessa abordagem, porque, no geral, as pessoas são muito restritivas, né? Corta tudo. Então, que pra você chegar aí, isso saiu de uma experiência própria minha, porque eu já perdi 40 quilos na minha vida, com alimentação e atividade física, e em muitos momentos eu sofri. Por quê? Porque falavam pra mim que eu não podia comer nada, que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer aquilo. Eu falei, nossa, mas precisa ser tão ruim assim? E eu nem sabia que eu queria ser endócrino nessa época. E, consequentemente, hoje, a maior parte dos meus pacientes é perda de peso, né? Claro que eu atendo outras coisas, mas é porque eles se conectam muito comigo. Porque eu sei bastante tratar isso e ser empática com eles, porque isso que é o mais importante, né? Eu ajudo eles a se enxergarem, que isso daí é essencial. E no dia a dia, na correria, a gente não faz isso, é um né? trabalho de parceria, né? Parceria médico-paciente. Essa é uma relação saudável também. E que dá força para aquele paciente seguir em frente. E sempre que a pessoa está acima do peso, ela tem altos níveis de cortisol? Olha, ela tende a ter, não é sempre. Ok, então não é todo caso. Não é todo caso, mas ela tende a ter sim. Por causa dos outros reequilíbrios que ela tem no organismo. Exato, porque um hormônio está associado ao outro e acaba aumentando o cortisol sim. Porque seu corpo ele fica em estresse e o tecido de gordura ele solta células inflamatórias. Entenderam? É isso. Depois a doutora Gabriela vem aqui só para falar de obesidade, não é? A gente bate um papinho porque é um assunto extenso que a gente conhece, né? Com certeza. De categoria, principalmente os efeitos sanfona, não é? Quem quiser contato com você, está nas redes sociais, o site, como que você atende as pessoas? Olha, eu tô no Instagram, tá? Então, meu Instagram é dra.gabriela e Ervolino, é com I, tá? I-E-R-V-O-L-I-N-O. Ervolino. Isso. Doutora Gabriela, ponto, né? DRA. Gabriela e Ervolino. Muito bem. E o site, doutora DRA, Gabriela e Ervolino.com.br. Muito perfeito. Deixa uma mensagem para o nosso ouvinte. Olha, eu acho que a gente se cuidar e se colocar em primeiro lugar é extremamente essencial e o resto vem, né? Uma qualidade de vida, a relação entre as pessoas e atenção a esse excesso de cortisol, hein? Muito, né? O excesso de cortisol, nosso estilo de vida, não só aquela preocupação com o que a gente vai pôr no prato, mas como a gente vai se movimentar, como a gente vai levar a vida, o que te dá prazer, o que não te dá, há quanto tempo você não vai a uma consulta médica. Eu acho que são questões que a gente vai levantando no nosso dia a dia e muitas vezes a gente sabe e procrastina, deixa ali de lado, né? Aquela consulta, aquele exame. Por N situações, a pandemia provou muito isso pra gente, né, doutora Gabriela? Não deixe de comparecer ao seu médico. Hoje a gente tem a facilidade de telemedicina para quem não se sente seguro, né? Então, faça o seu check-up. A prevenção é muito melhor do que o tratamento. E depois, se você não prevenir, o tratamento precoce é melhor que o tratamento tardio. Ou seja, você tratar quando está pequenininho é muito melhor do que tratar quando já está bem longe. É sempre bom fazer o tratamento precoce. E, às vezes, nem precisar do tratamento, fazer a prevenção. É a medicina preventiva. Por isso que a gente precisa ir sempre fazer os exames, verificar como que tá, porque a gente também envelhece. E o organismo, ele vai dando sinais e a gente pode
controlar e envelhecer da forma mais saudável possível. Obrigada, doutora Gabriela. Obrigada Adorei, você, foi viu? um prazer. Adorei esse bate-papo. Então, gente, Instagram, DRA.Gabriela Iervolino. E o site é DRA de doutora Gabriela Iervolino.com.br. E você sabe que nós podemos ver esse programa mais uma vez lá no YouTube, tá bom? Eu vou indicar no nosso Instagram todos os caminhos e no site também. Quem quiser contato, falar lá no consultório da doutora Gabriela, a secretária responde, código 11 no WhatsApp 913417040. Repetindo, código 11 913417040. Obrigada, querida. Muito obrigada, Sucesso é um prazer pra para nós, hein? Amei te conhecer. Amei, maravilhosa entrevista. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. E amanhã, 16h30, tem mais Mundial e você. Um grande beijo e até lá.